O Apocalipse, a revelação desvelada. Momento para reflexão. O Cordeiro abre os 7 selos no Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo do centro de energia do coração à entrada do mundo interno, vi um dos 4 seres viventes, a divindade dos elementos, dizendo: vem, como se fosse voz de trovão. Então olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. É o Cristo em tudo e em todo o coração. O cavalo branco é o corpo mental, e o cavaleiro com o arco é o Cristo ou o pensamento divino. Domina e é servido pelos anjos do ar, o ser que dedica ao mundo interno toda a força do pensamento. Com uma concentração perfeita, ele pode chegar a montar o cavalo branco, o corpo mental. É o Cristo no coração que maneja o seu arco, o campo de força. É Deus Criador com seu sentimento. Quando abriu o segundo selo do centro de energia solar, ouvi outro ser vivente do fogo dizendo: vem! E saiu o cavalo vermelho, a paixão e emoção carnal, e foi dado poder ao cavaleiro para da terra a paz tirar, para que os homens se matassem uns aos outros, e com o elemento do fogo trabalha pela paixão e emoção. Foi dada uma grande espada, com o mau uso do poder do verbo, o inimigo oculto sempre vai dominar. Quando abriu o terceiro selo do centro de energia, abaixo do umbigo, ouvi o outro ser vivente da água, dizendo: vem! E vi o cavalo preto, o desejo carnal, nutre-se de alimentos materiais, ignora o espiritual. Ouvi uma voz dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo ou 3 de cevadas por 1 denário é a compra da comida material, e não danifique o azeite e o vinho, representam o alimento da luz universal. Quando abriu o 4º selo do chakra raiz na base da espinha dorsal, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem! E vi o cavalo amarelo, a energia sexual da vida, e o seu cavaleiro sendo este chamado morte. O inferno o seguia, a vida física é a crucificação do Cristo, e ele tem a autoridade da 4ª parte da terra para matar com a espada do saber e pela fome, por meio das feras, que é a paixão baixa da terra à morte. Quando abriu o 5º selo do chakra laríngeo da energia criadora, tomou o caminho de subida até o Pai. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do mau uso da palavra de Deus. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas? O sangue dos santos que habitam sobre a terra significa: não há julgamento, porque o infinito amor é Deus. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, a túnica nupcial ou inconsútil, a aura de luz. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo para entrar em ação com a energia criadora, até que também se completasse o número dos seus conservos, a vitalização dos centros de energia, com o uso da palavra de Deus e o testemunho do verbo, expande o reino divino com a luz transmutadora. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo do chakra frontal, sobreveio grande terremoto, a força regenerativa. O sol da mente carnal se tornou negro como um saco de silício, ficou obscuro e sem o poder de pensar. As estrelas do céu, os pensamentos do intelecto, caíram sobre a terra, sobre o mundo inferior como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, a força inferior na luz deixa de funcionar. Quando abriu o 7º selo do chakra coronário, o centro da divinização, houve silêncio por meia hora. Então os 7 anjos, em pé diante de Deus,
e lhe foram dados 7 trombetas após o desenvolvimento. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, o coração com um incensário de ouro, com o aroma do amor. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo nas orações dos santos, e o amor é o aroma no pensamento. Sobre o altar de ouro, o coração que se acha diante do trono, na mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, o aroma divino dos santos que estão a orar. E o anjo tomou o incensário, o pensamento, encheu de fogo do altar o amor do coração e atirou na terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, e os anjos, com as 7 trombetas, prepararam-se para tocar.